Em 2002, Meirelles se elege deputado federal por Goiás pelo PSDB, com 183 mil votos. Fez a campanha mais cara daquela eleição e foi o deputado mais bem votado do pleito. Até então, Meirelles era um desconhecido do povo goiano e, por diversas vezes durante a campanha, se sentiu rejeitado pelos goianos e por políticos goianos. Ele também teve que lidar com uma situação muito grande. Fora de Goiás, qualquer lugar que ele ia, ele era respeitado e tratado com reverência, com respeito principalmente. Aqui em Goiás, ele em determinado momento da campanha, da pré-campanha para o Senado, que acabou ele saindo candidato a deputado federal, e depois durante a campanha, ele foi muito agredido em coisas que não eram verdadeiras, que eram usadas só para poder atingi-lo politicamente. Meirelles não chegou a assumir sua cadeira na Câmara dos Deputados. Renunciou ao mandato para aceitar o convite do também recém-eleito presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para presidir o Banco Central. Mesmo Meirelles sendo um político do PSDB, partido de oposição a Lula. Estava no meu apartamento, num domingo à noite, recebi um telefonema de um amigo, na época recém-eleito senador pelo PT, que me disse: olha, o presidente quer conversar com você, dá para você encontrá-lo em Washington depois da manhã, na terça-feira, que ele vai fazer a primeira visita oficial dos Estados Unidos. E eu disse que sim. Ele disse: olha, eu gostaria que você se preparasse, que você vai ser convidado para ser presidente do Banco Central. Ele sempre teve o cuidado de construir uma trajetória, né? Quando aconteceu a possibilidade dele ser presidente do Banco Central, então ele estava no lugar certo, preparado, na hora certa, e as coisas aconteceram. Agora, não é que isso foi articulado, eu não acredito nisso. Na campanha, não é que ele sabia que ia ser o presidente do Banco Central, porque o Lula era favorito para ganhar a eleição, mas também não estava com a eleição ganha. E ele era do PSDB e não era do PT. Agora, quando terminou a eleição, que consolidou a vitória de Henrique Meirelles, consolidou a vitória de Lula, havia uma preocupação muito grande no governo Lula, que era dar credibilidade ao governo, tanto nacional quanto internacional, do ponto de vista de que não faria algo heterodoxo, que não tomaria casas de ninguém, por exemplo, não invadiria terras de ninguém, não faria nada que fosse algo que afetasse a credibilidade do país, principalmente no mercado internacional, que o risco país se elevasse mais ainda. E aí a gente tem que lembrar que durante a campanha o risco Brasil acabou aumentando, né? Havia, por todas as desconfianças em relação ao PT, o dólar aumentou, houve aí uma preocupação econômica de que o país entrasse em crise com a vitória de Lula. Pelo menos isso foi vendido até para tentar impedir a vitória de Lula. Então, qual seria o nome para poder representar essa credibilidade, para dar essa credibilidade para o governo Lula, para poder acalmar o mercado, para indicar que o governo teria responsabilidade com a condução da área econômica e não faria nada que fosse algo que pudesse afetar o equilíbrio econômico do país. Então, chegou-se ao nome de Meirelles. Meirelles está há 6 anos à frente do Banco Central, comandando a política econômica do país. Tornou-se mais conhecido do povo e é considerado um dos goianos mais reconhecidos tanto dentro quanto fora do Brasil. Aqueles que convivem com Meirelles afirmam que as experiências vividas fora de Goiás e do país não apagaram da memória dele suas raízes. E o Henrique é muito apegado à família. Tanto é que ele promove umas 3 festas por ano. Ele promove uma no aniversário dele, faz questão de chamar alguns amigos e todos os familiares que tiverem na região, estiverem próximos. Ele nunca deixou de vir em Goiás. Ele sempre reunia com a nossa turma todo ano. Ele nunca deixou, durante essa época nossa toda. Durante esses 40 anos aí, nunca teve. Todo ano nós reunimos. Ele nunca deixou Goiás de lado. Segundo a revista Veja, Henrique Meirelles é viciado em trabalho. Dorme apenas 5 horas por dia.
Eu gosto muito de trabalhar, me motiva muito e para mim, um sistema, um estilo de vida ideal é um que eu estou, de fato, em atividade constante. Eu já tive períodos, por exemplo, onde eu velejei, antes de eu ir para os Estados Unidos, até 96, morava em São Paulo, tinha um barco em Angra dos Reis, gostava muito de velejar naquela época. Depois disso, não tenho mais isso. Gosto de caminhar, gosto muito de conversar. Meirelles revela suas primeiras influências na política. Quando criança, adolescente, no Juscelino Kubitschek, que era, na época, um grande líder, né, no Brasil, foi juscelinista, ferrenho. E conta o que pretende para o futuro. Olha, eu vou contar uma história do meu pai, para exemplificar o que eu quero dizer. O meu pai se aposentou, ele era o procurador-geral do Tribunal de Contas de Goiás, ele tinha 36 anos de serviço público. Começou a trabalhar aos 20 anos, ela tinha 56. Se aposentou, achou que estava um pouco novo, ele era advogado, continuou a trabalhar, foi ser advogado do Banco do Estado de Goiás, em São Paulo. Morava em São Paulo, já estava estudando, ele foi para lá. E aí ele trabalhou mais 36 anos. Se aposentou de novo aos 92 e depois de 6 meses ele achou que tinha precipitado. Houve muito preconceito e ainda há preconceito em relação a Meirelles. Agora, poucas pessoas ressaltam algo que é o essencial de tudo. Olha, é um goiano que cresceu profissionalmente com capacidade própria, com competência própria, ocupou cargos de destaque na área dele em Goiás e fora de Goiás. Ele conseguiu ocupar funções também nos Estados Unidos que pouquíssimos brasileiros conseguiram ocupar também com esse destaque. Volta para o Brasil, por exemplo, agora ele conduz um Banco Central com uma competência que é a mais elogiada dentro do governo. Para muitos, a área econômica do governo é a responsável pelo sucesso do governo Lula e ele é um dos condutores dessa aliança. Então, o que faz a vida de uma pessoa ser interessante para ser contada a outras pessoas? Primeiro você precisa fazer o que você gosta. O trabalho tem que ser prazer. Por quê? Porque para que você se gratifique, tenha sucesso e contribua para o seu país, para a sociedade, para a sua família, é preciso trabalhar muito, trabalhar com afinco, com dedicação. E é impossível se trabalhar muito com dedicação fazendo algo que você não goste.